Sem mais delongas, Deus tem um plano perfeito para tudo. Teve um dia, há uns meses atrás, eu passei uma madrugada assim meio que orando, buscando a Deus, para que Deus me dissesse os nomes que viriam na conferência profética. E aí, tinha que pegar um voo cedo, estava indo para o aeroporto junto com a minha esposa, a gente ia para São Paulo numa conferência, bem cedo, sei lá, acho que era umas 6 da manhã, por aí. E a gente no carro conversando, e eu falei para ela, poxa, eu gostaria muito de ter a chance de convidar o nosso querido amigo, pastor Luciano Subirá, e ela falou, poxa, que bênção. Eu falei, poxa, mas a agenda dele, cada dia ele está num país, num lugar, Deus tem usado para tantas coisas, mas amém, vou mandar uma mensagem para ele. Estacionei o carro, passei no raio-x, quando eu entro no aeroporto, quem está sentado numa mesinha tomando um café? Lembra disso? Falei, Deus, se isso não é confirmação, já sentei coisa dia, pastor Luciano, ele prontamente abriu a agenda na minha frente, falou, não, tem essa data, vou estar vindo de Campinas, vou pousar 4 horas, e fez todo um arranjo para estar aqui, eu quero te agradecer, assiste esse vídeo aqui que eu quero te apresentar, se bem que não é necessário, quem vai estar conosco nessa noite aqui, liberando de Deus sobre nós, vamos lá. Nascido em 20 de dezembro de 1972 em Santo André, São Paulo, Luciano Subirá é casado com Kelly e é pai de Israel e Lissa. Pastor na comunidade Alcance em Curitiba, responsável pelo Ministério de Ensino Bíblico Orvalho.com. Ele tem deixado sua marca não apenas no Brasil, mas também em vários países ao redor do mundo. Com mais de 20 livros publicados, Luciano Subirá é um escritor com mais de 500 mil exemplares vendidos. Além disso, ele é conferencista respeitado, tanto nacional quanto internacionalmente. Seja muito bem-vindo, pastor e amigo Luciano Subirá, fique à vontade, você está em casa, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar meu convite. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto sempre de começar com 2 perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá, primeira, você está feliz com Jesus? Segunda pergunta, Jesus está feliz com você? Pelo menos o segundo foi empolgado também. Glória a Deus. Gente, uma alegria estar com vocês. Fiquei, de fato, muito feliz com aquele encontro e que deu certo na primeira, né? A gente comentou aquele dia no aeroporto. Falei, meu amigo, você morando na minha cidade, a gente só se encontra fora ou no aeroporto. Mas glória a Deus por poder estar aqui e hoje servir vocês. Antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero fazer um encorajamento para vocês. Meu principal chamado, em dezembro do ano passado, completei 30 anos como pastor, mas meu principal chamado é servir o corpo de Cristo. Enquanto pastor, né, eu sirvo a igreja local, mas meu principal chamado é servir o corpo de Cristo por meio de um ministério de ensino da palavra, que é o Orvalho.com. Mas uma das ferramentas que Deus tem nos dado, e mesmo na era digital a gente bate o pé, continua brigando por esse recurso, é a literatura, né? E hoje nós vamos disponibilizar no final 3 livros que estão bem relacionados quando a gente fala da questão de saúde, mas também que estão relacionados com a vida espiritual. E nós acabamos de lançar no início do ano agora, mês de fevereiro, essa minha 24ª publicação, o livro Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. Também fiz uma pequena participação como coautor no livro do Dr. Aldrin Marshall, médico que na última década mais me ajudou tanto a entender como implementar essas mudanças práticas, rumo aos 120 anos. Como desfrutar a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. E também o livro, que até então era a minha penúltima publicação, que está mais relacionado com o assunto de hoje, A Cultura do Jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Só que você vai economizar de comida depois desses 3 livros, já justifica o investimento no combo, né? A gente está vendendo o combo dos 3 juntos ali por metade do preço, parcelado em 10 vezes sem juros. Então, você não leva se não quiser.
Tá? Minha intenção não é fazer comércio, eu não tenho ganho pessoal com a venda dos meus livros, mas além da gente tentar facilitar o preço e a forma de pagamento, é importante que você saiba que além de investir no seu crescimento espiritual, também existe uma margem que ainda apoia os projetos do nosso ministério e a produção de conteúdo. Então, fica um incentivo aí para que você no final passe em algum lugar que eu não sei onde. Aonde? Ok, lá na frente no balcão. É só seguir a fila, eu não estou entendendo. A todos importa. Achei que você estava falando dos lobos. Eu falei, no meio do rebanho, não fazia sentido para mim, ok. Perdão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 4. Esse vai ser o nosso ponto de partida e também uma espécie de trilho para a ministração de hoje. Mateus capítulo 4, de 1 a 4. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer for sua versão, acompanhe comigo. O texto sagrado diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se não for pedir muito, queria que você repetisse uma parte desse versículo 4 comigo. Diga comigo: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bom, eu quero chamar a sua atenção para o que foi a natureza dessa tentação. Muita gente acredita que o diabo estava tentando Jesus a quebrar o jejum. Isso não é verdade. A Bíblia diz que foi depois de jejuar os 40 dias e 40 noites que ele teve fome. Basicamente, o jejum já havia sido encerrado. O que significa essa expressão, teve fome? Outro dia alguém falou: pastor, normalmente a fome não é no começo do jejum, em vez de no fim? E eu falei para as pessoas, olha, o que normalmente nós chamamos de fome, não é bem fome. É um desconforto, uma espécie de protesto do seu corpo, que está habituado a receber quantidades de energia em horários e doses específicas. Seu corpo se habitua a isso. Então, a energia que movimenta seu corpo é glicose, que vem de um grupo alimentar específico, que nós chamamos e classificamos de carboidrato. Quando você deixa de comer, ou mesmo se você deixar de ingerir esse grupo de alimento específico, faltou glicose, seu corpo vai buscar energia numa fonte alternativa. Qual? Glicogênio, armazenado nos músculos e principalmente no fígado. Passou, o que é o glicogênio? A glicose que você ingeriu, não gastou, entrou excedente ao seu gasto, ela se transforma em reserva. Essa reserva, ela é pequena, ela não dura muito. 2, no máximo 3 dias, você consegue esgotar a reserva de glicogênio se não estiver ingerindo glicose. E quando acaba o glicogênio, seu corpo migra para uma outra fonte alternativa de energia. E ele vai buscar energia nas reservas de gordura que o corpo armazena. O que são as reservas de gordura? Glicose que você ingeriu, não gastou, né? Ingeriu muito mais do que precisava para armazenar como glicogênio e o corpo trabalha isso como reserva de gordura. Ou seja, depois de 3 dias de jejum, normalmente as pessoas vão deixar de sentir fome. Vontade de comer pode levar uns dias a mais, mas a fome normalmente vai embora. Por quê? Quando o seu corpo começa a simplesmente buscar energia na reserva de gordura, imagina que você trocou um alimento externo por um interno. Seu corpo está se alimentando de si mesmo. Então, eu estou mencionando isso porque a gente normalmente não para pensar o que é que significa a fome que Jesus sentiu. Isso é o que nós podemos chamar da fome real. É o início do processo de inanição, consumo de tecido vivo. Quando se acabam as reservas de gordura, aí sim nós temos a fome real. Eu muitas vezes lia na Bíblia que Jesus jejuou 40 dias e eu pensava, ele fez isso porque era Jesus.
Mas a verdade é que a maioria de nós, a grande maioria de nós, tem reserva para um jejum desse. Aliás, isso me faz acreditar que Jesus era magro, uma fit assim de uma mistura de Felipe Parente com Fabinho, né? Ou mais. Por quê? Gente, eu já fiz 7 desses jejuns de 40 dias. Eu nunca tive fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Mesmo depois de 40 dias, o menor índice de gordura corporal que eu já terminei foi 9%. Agora, recentemente, um dos líderes da nossa igreja já me acompanhou em 2 desses jejuns. No último, ele começou o jejum, é maior do que eu, começou o jejum com 69 quilos. Eu chamei o médico que nos acompanha e falei para ele: doutor, eu estou preocupado com fulano. Eu acho que ele não tem reserva para 40 dias. Meu médico olhou para mim e falou: tem. Eu falei: ele é bem magro. Ele falou: mas tem. Eu falei: mas vamos monitorar ele de perto? Ele falou: vamos monitorar, mas certeza que ele aguenta. Com 25 dias de jejum, ele ainda tinha 7% de gordura corporal. Quando terminou o jejum, estava com um pouco menos de 3, acho que 2,8. Para quem entende do assunto, só gordura marrom. Estava padrão, halterofilista, prof, em competição. Mas nem ele conseguiu esgotar a reserva de gordura dele. Na última semana, quando deu 7 dias, eu comecei a ligar para ele todo dia. Eu dizia para ele, Rafael, o nome dele: você está com fome? Ele dizia: não, pastor, tranquilo. Dia seguinte, faltando 6 dias: está com fome? Não, pastor, tranquilo. Dia seguinte, faltando 5, está com fome? Ele dizia: então. Começou a dar uns flashes de fome. Eu falei: o que é um flash? Ele falou: dura uns 30 segundos e some. No fim do dia vem outro. O corpo dele já estava avisando: suas reservas estão terminando, não vão durar muito tempo. Em algum momento você tem que alimentar. Então eu estou dizendo isso porque a maioria de nós chama de fome algo que não tem comparação com o que Jesus sentiu. O que Jesus sentiu, quando a gente fala do instinto, da resposta natural do corpo humano, nós podemos classificar como o mais básico de todos os instintos, que é o de sobrevivência. É o corpo clamando por sobrevivência. E é nesse momento que Satanás o tenta não a quebrar o jejum. A essência da tentação era a forma como ele obteria alimento. Se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Traduzindo, haja como Deus e não como homem. Isso impediria Jesus de ser o representante legal da nossa redenção, se ele agisse como Deus e não como homem. Mas apesar da tentação ser sobre outro assunto e não sobre a quebra do jejum, é evidente que Jesus está num nível de fome que a maioria, eu diria quase que absoluta de nós, desconhece. Eu conheço muito pouca gente que passou fome no nível da inanição. E nesse momento de desespero, por menos do que isso, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Nesse momento de desespero, quando Satanás tenta, a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma fome além da nossa capacidade de explicação, além da capacidade de compreensão. Jesus sinaliza que existia uma fome maior que o orientava. E essa fome era pela palavra de Deus. Ele está dizendo: não há a menor chance de eu colocar em jogo, de eu colocar em xeque, a palavra de Deus por conta de outro tipo de fome. E o tema da minha mensagem hoje é uma pergunta: fome de quê? O que é que está regendo a minha e a sua vida? A expressão fome, ela é usada no sentido simbólico, alegórico na Bíblia, muitas vezes para expressar um profundo anseio, uma necessidade, mas a gente diria que a maior parte do mundo, quando a gente fala a maior parte do mundo, dá para jogar mais de 50% na conta. Eles são norteados, guiados pela fome. A maioria da população mundial levanta todo dia, não é apenas indo trabalhar porque é responsável porque ama, mas para sobreviver. Infelizmente, tem muita gente naquele estado de quase vender o almoço para comer a janta. Eles trabalham literalmente por sobrevivência. E normalmente a gente usa essa figura da fome para falar daquilo que nos move, daquilo que nos dirige, daquilo que estabelece não apenas um alvo, mas se torna uma força motriz que nos movimenta por aquele trilho. E justamente dentro dessa perspectiva, eu queria chamar a sua atenção para algumas afirmações de Jesus, não só nesse texto. Aqui, Nosso Senhor, ele fala a respeito de 2 tipos de alimento.
Ele diz: seu corpo precisa de alimento natural para a subsistência e seu espírito precisa de um alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para a subsistência, tanto quanto seu corpo natural precisa. Então Jesus não está apenas sinalizando que tem dois tipos de alimento. Quando nós olhamos os demais ensinos de Jesus, você vai perceber que, além de destacar que há um alimento espiritual e que há um alimento natural, muitas vezes no ensino de Jesus ele mostrava que o alimento natural pode concorrer, em termos de importância ou de foco, pode concorrer com o espiritual. Em Lucas 21:34, vou ler na tradução brasileira, a Bíblia diz: guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer e no beber e com os cuidados dessa vida. Jesus está falando da comida ocupar um lugar que ofusca o plano espiritual. Aliás, algo que eu tenho batido bastante na tecla, falando ultimamente do cuidado do corpo, e uma das áreas é a alimentação, é que a sua alimentação não impacta só a sua saúde, ela vai impactar a sua vida espiritual. Qual foi a primeira área onde o homem cedeu à tentação e o pecado lá no Éden? Comida. A essência da tentação não era comida, mas a embalagem vendida era. Porque Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida. Porque aquela geração de israelitas que Deus liberta do Egito com mão forte, sinais, prodígios, milagres, a Bíblia diz em Números 11 que eles ficaram com saudade do Egito. Por quê? Por causa da comida. Qual foi a primeira tentação de Satanás para com Jesus no deserto? Transforma as pedras em pães. E apesar de Cristo, o último Adão, não ter cedido como o primeiro, o diabo atacar na mesma área, tem que revelar para mim e para você alguma coisa. Paulo escreve aos Filipenses, uma igreja exemplar da Macedônia. Aliás, ela é citada como exemplo em várias epístolas, e a própria epístola de Paulo aos Filipenses tem muito mais elogio, encorajamento, reconhecimento, apreciação do que exortação. E para essa igreja de crentes exemplares, no capítulo 3, no verso 19, ele fala de alguns cujo Deus é o ventre. Traduzindo, o Deus que alguns de vocês vivem para servir, agradar, obedecer, se curvar diante dele, está no seu bucho. Era isso que ele estava falando para os filipenses. Ou seja, nós precisamos entender que a comida em si não é errada, não é só fonte de nutrição, Deus também a fez como fonte de prazer, mas a forma de relacionar com ela pode, de alguma forma, ofuscar, afetar a vida espiritual. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, Jesus, na parábola do semeador, fala de uma das sementes que caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Na hora de interpretar o significado alegórico dos espinhos, ele diz são as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. A valorização de prazeres não precisa ser só os ilícitos, ela muitas vezes tem ofuscado a nossa percepção do mundo espiritual. Em João, no capítulo 4, quando Jesus chega em Samaria, em Sicar, junto ao poço de Jacó, e a Bíblia diz, cansado da viagem, ele para ali para descansar, os discípulos vão à cidade para comprar comida, a Bíblia é clara sobre isso, e chega aquela mulher para tirar água. A Bíblia diz que Jesus começa a ministrar a mulher. Nesse inteirinho, os discípulos que foram à cidade fazer o quê? Comprar comida, voltam. E quando eles voltam, interrompe Jesus e a ministração de Jesus na vida da mulher, dizendo, vou ler João 4, de 31 a 34, enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eles interrompem Jesus, diz, mestre, coma, tipo, tem nada mais importante que comer. Jesus olha e diz, eu tenho uma outra comida. Eles pensam, alguém trouxe alguma coisa na frente. Jesus diz, não, a minha comida ela consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, aqui Jesus não trata comida no plano espiritual apenas como sendo uma palavra a ser ouvida, uma pregação, um ensino, a leitura bíblica, mas ele está falando da obediência à própria palavra de Deus, a execução da vontade de Deus. Ou seja, o alimento não é meramente parar para ouvir, mas é a disposição de encarnar isso, de colocar no lugar de importância na nossa vida. E à medida que você vai olhando todas essas conversas de Jesus, você percebe que ele está enfatizando como uma relação descompensada com a comida pode prejudicar
a percepção do plano espiritual. Depois de destacar isso, e evidentemente não estou falando mal da comida, né, no sentido de dizer que ela em si seja ruim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,13 que Deus fez o estômago para os alimentos para o estômago, ideia de Deus. Ele podia ter feito uma fruta só, com a cor só, com o único cheiro, tamanho, sabor, textura, que tivesse todos os nutrientes, e a gente estava garantido, quando a perspectiva é nutrição, para sobreviver comendo uma fruta só. Mas graças a Deus ele não fez. Ele caprichou na variedade de tamanhos, cores, sabores, texturas, cheiros, frutas sazonais. Você fica esperando a próxima estação, né, voltar para que você possa comer de novo aquele tipo de fruto. E evidentemente, quando Deus nos deu o paladar, Ele queria que a gente desfrutasse. No entanto, a gente não pode negar que mesmo havendo declarações de Deus dizendo: eu quero abençoar vocês até nessa área, Deuteronômio 8:10, aliás, Deuteronômio 8 é o texto que Jesus citou, quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vamos olhar para muitas declarações de Deuteronômio. Deuteronômio 8:10, Deus diz assim: vocês comerão, se fartarão e louvarão o nome do Senhor seu Deus. Então ele estava dizendo: quando entrarem na terra prometida, eu tenho fartura para vocês, vocês vão comer bem. E Deus está dizendo de louvar depois. Normalmente a gente agradece antes. Eu não sei você, mas tem comida que é tão boa que eu agradeço antes e depois. A Bíblia está falando de continuar louvando depois de ter comido já. Então, Neemias 8:10, quando diz: a alegria do Senhor é a vossa força, olha o contexto. O texto está dizendo: envie carnes gordas, bebidas doces, porções aos que não têm nada preparado para si. Era para fazer festa no sentido de banquete. Então, evidentemente, que eu não estou tentando botar um rótulo negativo na comida em si. Mas assim como quando falamos de dinheiro, o problema nunca foi o dinheiro, mas o amor a ele, uma forma errada de relacionar com ele, com a comida, nós precisamos entender que não é diferente. Dito isso, a segunda construção que eu quero fazer aqui é que Jesus, nos seus ensinos sobre o assunto, sobre os dois tipos de alimento, ele aplica a ideia de fome e saciedade, tanto para o alimento natural, como para o alimento espiritual. Por exemplo, Mateus 5:6, Sermão do Monte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele está falando de fome e sede, não só para alimento natural, mas ele está falando de saciedade também, para essas questões espirituais. Então tem fome e sede não só para aquilo que é alimento natural, tem saciedade não só porque é natural, mas fome e sede e também saciedade para o alimento espiritual. Quando você reconhece isso, a gente tem que prestar atenção no resto do ensino de Jesus, porque pensa numa temática que ele abordou de forma recorrente. No registro de Lucas do Sermão do Monte, ele diz, capítulo 6, verso 21, bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Eu durante muito tempo olhava para essa declaração de Lucas 6, 21 e achava que Jesus estava falando de fome literal, alguém que está com necessidade, e que o serão satisfeitos seria a provisão de Deus. Só que na sequência, 4 versículos depois à frente, em Lucas 6, 25, ele diz: ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. E aí você fica perguntando, será que Jesus está falando de algo natural? Porque se for, nós temos aqui algo bem contraditório. Primeiro ele diz: bem-aventurados os que têm fome, porque vocês vão sair do lugar de fome, vão ser transportados para o lugar de fartura, vocês serão fartos. Aí o cara, aleluia, glória a Deus, Deus mudou minha sorte. Mas aí ele diz: ai de vocês estão fartos, que vocês vão passar fome. Volta para lá de novo. Então primeiro você é abençoado e promovido da fome para a saciedade, depois você é punido e é tirado da saciedade para a fome. Se você olhar para isso de forma literal, é contraditório. Nós temos um loop, né, que vai se repetir o tempo todo. Quando eu voltar a ter fome, ele vai dizer: mais bem-aventurado você que tem fome, aleluia, e aí eu vou ser saciado. Mas quando for saciado, ai de vocês estão fartos, misericórdia, volta para lá de novo. Qual o sentido disso? Agora a pergunta é: será que Jesus estava falando de algo natural? Ou será que o que ele está falando pode ser entendido na perspectiva espiritual? Antes disso, eu quero saber quantos aqui, como eu, tiveram a mãe raiz e não Nutella. Então deixa eu dizer que quando eu era garoto, criança,
se a gente quisesse comer qualquer porcaria antes do almoço, e porcaria era qualquer coisa que não fosse o almoço que ela estava preparando, não precisava ser, né, algo que não fosse saudável. Você dizia, quero comer uma banana, não pode. Tudo antes do almoço era porcaria, não podia comer. E se você insistisse, mamãe soltava os 4 cavaleiros do Apocalipse. Pensa no evento escatológico. E por quê? Que normalmente ela dizia assim, se vocês encher a barriga de pão, de bala, de docinho, na hora que eu botar comida saudável na mesa, vocês não têm fome, não têm apetite. Alguém viveu uma época parecida? Ok. Ainda temos as mães raízes. Não é só com os mais velhos. Agora preste atenção. Quando Jesus diz, bem-aventurados são vocês que têm fome, porque serão saciados. A pergunta, ele está falando só de fome natural? Eu quero te provar que não. Mas quando ele diz, ai de vocês estão fartos, ele está falando daqueles que encheram a barriga de docinho, de balinha, se ocuparam com outras coisas e agora não tem apetite para aquilo que ele está oferecendo. E aqui eu e você precisamos entender esse padrão de advertência, porque biblicamente falando, a fartura natural, ela pode contribuir com indiferença espiritual. E não estou falando contra, porque há promessas de Deus, seja fartura de alimentos, seja fartura de recursos, e a gente não pode negar que as promessas estão lá. Eu acabei de citar Deuteronômio 8:10, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Agora, olha o 11, o verso seguinte, a continuação. Vou ler do 11 ao 14 de Deuteronômio 8. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, seus juízos e estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, aumentar a sua prata e o seu ouro e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo, eu quero dar o melhor para vocês. Fartura na mesa, fartura de recursos, mas preste atenção, fiquem espertos vocês, para que depois de estarem fartos, vocês não esqueçam do Senhor seu Deus. Um dia desse, um irmão falou para mim, pastor, nós estamos vivendo tempos difíceis. Falei, é mesmo? Por quê? Ele falou, pastor, décadas atrás, o senhor lembra disso? A gente só ouvia o pastor da igreja da gente pregar. Antes do advento da internet, cada um só ouvia o seu líder. Agora, em tempos de globalização, a gente ouve todo tipo de pregador na internet. Ele falou, então, uma confusão doutrinária. Ele falou, tem hora que eu estou ouvindo os pregadores de fé. E ele começa a dizer, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. E eles vão falando do que está à nossa disposição. E eu vou ficando enlouquecido com aquilo de tanta bênção. Mas daqui a pouco eu estou ouvindo os outros pregadores que descem o sarrafo nessas coisas. Dizendo, tenha cuidado, isso pode destruir sua vida espiritual. E ele fala para mim, eu fico pensando, se pode destruir, por que é que Deus daria? E se Deus não quer dar, por que é que prometeu? Mas se prometeu, por que é que advertiu? E ele falou, e aí pastor, quem está certo? Tipo, acredito na bênção ou não acredito? Qual dos dois estão certos? Quem que está errado? Eu falei, os dois estão certos, os dois estão errados. Ele falou, como é possível? Eu falei, os dois estão certos, quando considera uma porção da escritura que está sendo pregada. Os dois estão errados quando não considera a porção do outro, porque a Bíblia nos contradiz. Todo o ensino bíblico, ele não é divergente, ele é complementar. Então Deus prometeu, Ele quer nos abençoar. Paulo escreve em 2 Coríntios 1, diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, não importa os milhares de promessas que sejam, não importa o número, tantas quantas forem, a Bíblia diz, nele está o sim, por meio dele o amém. Deus não voltou atrás em nada que Ele prometeu, tudo que Ele prometeu está de pé, e eu e você temos o direito de crer e perseguir isso. Mas o mesmo Deus que prometeu também advertiu, e diz, mas tenham cuidado, para que depois que a promessa se materializar, que vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus. Então Deus tanto quer liberar essas coisas, como quer nos advertir, porque a forma errada de relacionar com elas pode trazer indiferença espiritual. Quem está entendendo? Então vá comigo para Marcos capítulo 10. Gente, eu estou há mais de 30 anos pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e honestamente, pensa numa porção da Bíblia
que eu quase não ouvi ninguém pregar até hoje. Mal a gente ouve citações. Um jovem rico procura Jesus, perguntando o que é que eu preciso para ter a vida eterna. O Senhor diz, guarda os mandamentos. Ele diz, quais? O Senhor repete alguns. E diz, eu tenho praticado isso. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Verso 21 diz isso, que Jesus olhou para ele e o amou. Ou seja, o texto não está dizendo que Jesus o trollou, e sim que o amou. Essa ênfase é importante. E diz, só falta uma coisa a você. Outro evangelho diz, se você quer ser perfeito, completo, pleno, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, verso 22, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, que não deixava a bola quicando sem aproveitar, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Vamos prestar atenção no que Jesus falou, porque isso não está registrado na Bíblia à toa. Está aqui para ser entendido e não ignorado. Então, em primeiro lugar, Jesus fala que é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Palavras dele, não nossas. Agora, nós precisamos olhar para a dificuldade que Jesus aponta e entender a sua origem. Do que Jesus falava? De onde vem essa dificuldade? É Deus que dificulta? Evidentemente que não. Romanos 2,11 diz que ele não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais o pobre do que o rico, e não ama mais o rico do que o pobre. Então, Deus tem um plano distinto para cada um? Também não. Então, por eliminatória, a gente tira a origem da dificuldade de Deus e sobra quem? O próprio rico. A dificuldade se origina nele mesmo. Segunda coisa a ser observada, a diferença entre dificuldade, Jesus está falando de dificuldade. Os discípulos olham e dizem, quem é que pode ser salvo? Eles tratam como se fosse impossível. Jesus entende o que eles estão falando disso. Para os homens, impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Então, Jesus deixou claro a diferença entre dificuldade e impossibilidade. Ele não está dizendo que é impossível o rico ser salvo. Ele só diz que é difícil. Mas ele garante que com Deus, tudo é possível. Até o rico ser salvo. Terceira observação. Se a dificuldade vem do rico e ela não é necessariamente impossibilidade, porque muitos deles têm essa dificuldade. E eu creio que nós vamos voltar na história da criança que come antes do almoço. Porque estão enchendo a sua alma de outros deleites e prazeres, a ponto de não sobrar anseio ou fome por aquilo que é espiritual. Em Lucas, no capítulo 12, no verso 19, quando Jesus fala na parábola do rico insensato, diz que ele afirma assim, então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida, ou regala-te. Direi a minha alma. A maior saciedade, ela está acontecendo no nível da alma. Eu vou festejar, eu vou me deleitar, eu vou isso, eu vou aquilo, mas a conversa acontece com a alma. Então, infelizmente, muita gente que tem conhecido fartura, e não estamos falando só de quem ainda não converteu, às vezes até de convertidos, eles não percebem que podem estar suprimindo o apetite por aquilo que é espiritual. Último lugar, quando os discípulos entendem o que Jesus está falando e argumentam, nós deixamos tudo por causa do Senhor,
Jesus diz, não há ninguém que tenha deixado tudo, não vou repetir a lista de tudo que ele falou, mas ele diz que não receba já no presente 100 vezes mais. A única coisa que ele não botou na multiplicação foi esposa, graças a Deus. Porque essa é para continuar mantendo a única, aleluia. Mas ele diz 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Mas ele diz, e no mundo por vir a vida eterna. E tem gente que não entende isso. Mas espera aí, pastor, a vida eterna, ela é fruto do merecimento, então abandonou tudo, merece ser salvo? Não. Jesus nunca falou de merecimento. O que Jesus falou foi de desprendimento. Ou seja, o que Jesus falou foi da necessidade de esvaziamento para um novo enchimento. E aqui nós precisamos entender que o acesso à vida eterna não é o mérito de ter abandonado algo, mas a capacidade de desprender, valorizando mais a vida eterna, ela precisa ser reconhecida como parte do processo. Então, se a gente considera os dois tipos de alimento, fome e saciedade nas duas questões, o dilema de um com o outro, isso é o cenário e o fundamento que eu queria preparar para enfatizar o que eu realmente quero falar hoje. Qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã? Porque muita gente tem relativizado o jejum. Eu tenho visto pregadores dizendo, não, o jejum é coisa do Antigo Testamento, da lei. Eu digo, como é que é? Jesus em Mateus 6,16 diz, quando jejuardes, ele nunca disse se jejuardes. Ele tratou como certo que a gente iria jejuar e nos orientou como fazer isso. Nas palavras de John Wesley, no comentário, num dos seus sermões, abordando o Sermão do Monte, ele diz, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que o orientado faça o que ele está orientando a fazer. É evidente que Jesus, no mínimo, se não deu uma ordem, sinalizou uma expectativa de que nós jejuássemos. Quanto ao tempo, em Lucas 5, ele diz no verso 35, que enquanto o noivo estivesse presente, os convidados para o casamento não iam jejuar. Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes que ele usou a alegoria do noivo, ele falava de si. Ele diz, mas quando o noivo for tirado, aí sim eles vão jejuar. Quando Jesus sinalizou seu tempo do jejum, a partir do momento que ele fosse assunto aos céus, durante toda a sua ausência, até o dia do seu glorioso retorno, e diz, esse é o tempo do jejum. Evidente que o jejum é parte da vida cristã, mas a pergunta é, por que o jejum é importante? E aí eu acredito que nós temos um gancho na própria palavra de Jesus, quando no final do jejum ele cita exatamente Deuteronômio 8, 2 e 3, na resposta que ele dá para Satanás, quando ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na verdade ele está citando essa porção de Deuteronômio 8. E permita ler o verso 2 e o 3 de Deuteronômio 8. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês. Se você puder, repita comigo, humilhou. Ele os deixou passar fome. Se você puder, repita comigo, passar fome. Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem. Repita comigo, para que vocês compreendessem. Que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então preste atenção. Deus, por meio de Moisés, está dizendo, ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Aí ele entrega o maná. A frase, para que, é um indicativo de propósito. Para que vocês compreendessem que nem só de pão natural o homem vai viver, mas de tudo o que procede da boca de Deus. A interpretação, a aplicação prática é feita por Jesus, dizendo de toda a palavra. Deuteronômio só diz o que procede da boca de Deus. Quando você olha para isso, qual a orientação, qual a instrução que Nosso Senhor está nos dando? Ele está dizendo que existe um elemento didático, pedagógico, de ensino na abstinência. Interessante que no Antigo Testamento o verbo jejuar ele não aparece tanto. Por exemplo, no dia da expiação, Yom Kippur, você tinha o dia anual de um jejum compulsório. Todo mundo era obrigado a jejuar.
Mas quando você lê lá Levítico 16, você vai ver Deus dizendo o seguinte: quem não afligir ou humilhar sua alma, dependendo da versão, vai estar afligir ou humilhar, será eliminado do meio do povo. Será que humilhar ou afligir a alma era só um sentimento? Evidente que não. Se fosse um sentimento, como é que avalia quem vai ser eliminado e quem não? É no livro do profeta Jeremias e depois no livro de Atos que há uma referência nesses dois lugares ao dia da expiação, sendo chamado de o dia do jejum. Porque esse era um dia onde todo mundo jejuava. Mas a expressão humilhar ou afligir-se, ela é usada em relação ao jejum. Aqui o texto está dizendo, ele humilhou vocês. Não estamos falando ainda de jejum, mas estamos falando de humilhação. Ele os deixou passar fome. Aqui você pode dizer que funciona também no jejum. Abstinência de alimento. Para quê? Para que vocês pudessem compreender algo. Existe uma capacidade de percepção quando eu e você pausamos alguns níveis de deleites, ainda que lícitos, como a comida, e entramos num modo de não permitir que a nossa alma se alegre com algumas questões naturais. Por que a Bíblia chama o jejum de afligir a alma? Porque, gente, não é só o corpo. A gente descobre a alegria que é comer quando para de comer. A turma fala assim: pastor, é normal a gente ficar meio deprimido? Eu digo que seria normal se você não tivesse, pelo menos no começo. Vai chegar o momento da euforia do jejum, mas não é no começo. Normalmente, a gente descobre, e é por isso que a maioria de nós não gosta de comer sozinho, que comer não tem a ver só com ato alimentar, mas de socializar. E quando você entra em jejuns prolongados e não vai para a mesa, nem que for para conversar, você vai perceber a falta que isso faz. Agora, qual é a didática por trás disso? Eu acredito que é isso que nós precisamos entender. A maioria dos crentes não jejum. Dos grupos que mais jejuam, você pode botar no meio aí os carismáticos e pentecostais. No meio pentecostal, principalmente, o jejum ganhou uma conotação de mérito. Tem que pagar o preço, tem que sacrificar, quase como se fosse merecer. Isso é contraditório à doutrina bíblica. E não estou dizendo que a gente não deva jejuar, mas não tem a ver com mérito. Então, qual é o poder do jejum ou das outras abstinências? Porque a palavra jejum, usada por Jesus, apontada, registrada nos evangelhos, no original grego em que foi escrito, o koineu grego antigo, é a palavra nestil. Nestil é uma palavra composta de ne, que é um prefixo de negação, e estil, que é comer. Então, jejuar significa não comer. Só que a palavra jejum, ela virou sinônimo de outras formas de abstinência na maioria das línguas. Então, às vezes você está lendo uma matéria esportiva no jornal e o camarada comenta que determinado time está em jejum de títulos. O meu ficou uma década, até pouco tempo atrás. Ou você lê que determinado atacante está em jejum de gols, porque vira sinônimo de qualquer tipo de abstinência. E aí a coisa mais normal é você ouvir os crentes falando: estou em jejum de rede social. E não está errado. A Bíblia fala de outras formas de abstinência, mas o que eu acredito é que elas devam ser complementares e não substitutas do jejum básico e fundamental de alimento. Mas em Números 30, na lei dos votos, a Bíblia fala quando alguém fizesse algum voto a Deus com o qual quisesse afligir sua alma. Ou seja, normalmente alguém abria mão de algo importante para ele, apenas para ferir a realização, o sentimento de prazer que ele tinha com aquilo, para abrir um outro espaço, para se deleitar em Deus e não deixar que aquilo concorresse com Deus. Aliás, até algumas décadas atrás, isso era comum no meio evangélico. Você encontrar crentes que diziam: faz tantos anos não bebo café, estou de voto. E essa prática tem se perdido. Deus nunca obrigou ninguém a fazer o voto, mas ao criar uma lei que regulamentava os votos, Ele está dizendo: eu espero que em algum momento você faça isso porque queira. Eu quero que você queira, sem te obrigar. Então, ao regulamentar, Ele está dizendo: gente, é algo a ser considerado. Quem está entendendo? O jejum tem a ver com humilhação. Em Daniel 10:12, a Bíblia diz que Daniel dispôs o coração a se humilhar na presença do seu Deus. Quando está falando do período de jejum. E tem a ver com fome.
Então, apesar do texto de Deuteronômio não falar especificamente sobre jejum, mas Jesus aplicá-lo no contexto do jejum, e o que está lá como efeito didático, humilhação e fome, também está relacionado no jejum, e faz entender que o jejum tem uma didática. Ele nos leva a um poder de compreensão da importância do alimento espiritual, como normalmente nós não teríamos quando estamos entretidos só com as festas. Há 2 anos atrás, encontrei um dos gigantes espirituais dessa nação, que eu admiro muito. Não consegui esconder dele que estava num período de jejum prolongado. Porque ele me avisa e diz, olha, tão logo você chega no aeroporto, alguém vai te buscar, vai te levar para o restaurante, encontrar o restante dos preletores, porque nós vamos almoçar junto. Falei, pastorzão, fico muito feliz de ir para o restaurante, sentar com vocês, mas preciso te avisar antes que eu não vou comer hoje. Ele, tá, entendi. Eu falei, não vou almoçar hoje. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vai para o hotel, à noite a gente janta. Eu falei, então, é que à noite eu também não vou jantar. Ele, ok, entendi. Então deixa para o café da manhã, de amanhã. Eu falei, pastor, também não vai rolar, e antes do senhor pular uma refeição de cada vez, eu vou ter que me antecipar, eu não vou comer esses dias. Ele, entendi, depois nós conversamos. Aí depois ele me procura e fala assim, Subirá, você é uma das pessoas que eu conheço que mais jejum. Ele falou, honestamente, eu nunca fiz jejum prolongado. Ele falou, eu tenho uma gastrite, eu não posso jejuar mais do que um dia, eu não sei o que essa loucura dos jejuns prolongados você faz. Mas ele falou, se não te incomodar, eu queria te fazer perguntas. Eu achei que ele ia fazer perguntas de ordem fisiológica, etc. e tal. Primeira pergunta dele, o que tem te levado, com tanta paixão, insistência, recorrência e determinação, a esses jejuns prolongados? Eu falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, com 18 anos de idade, quase todo mês eu fazia de 3 a 7 dias de jejum na água. Se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, eu te diria que era fome pelo sobrenatural. Eu não queria ter um ministério cujos resultados fossem baseados na força do braço. Eu queria viver a intervenção de Deus, e eu posso te garantir que o jejum tem sido uma ferramenta de acesso ao sobrenatural. Mas para mim hoje, isso é efeito colateral. Uma boa consequência, mas efeito colateral. Não é mais meu propósito, não é o que me norteia. Ele falou, e o que hoje é o propósito? Eu olhei para ele sem titubear, eu respondi ao que me deixaria naquele modo de análise mais profundo depois. Eu olhei para ele e falei assim, a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele me olha e diz, me fale mais sobre isso. Falei, pastorzão, para eu te explicar algo espiritual, eu vou começar por algo natural. Falei, quem jejua discorda de uma frase que muita gente repete. As pessoas costumam dizer que a água não tem sabor, não tem gosto. Quem jejua discorda. Porque depois de alguns dias de jejum, seu paladar fica muito apurado. Então, por exemplo, meu médico insiste não só que eu ingira bastante água, mas ele pede que dê preferência a um pH mais alto da água. pH mais alto, aqui no Paraná a gente tem água, tem até 10 do pH, acima de 7, quanto mais vai subindo, mais salobra é o gosto da água. Só quando você tem uma água de um pH menor, que o gosto não é ruim, o fato dela não ser alcalina não é tão bom, principalmente durante o jejum prolongado. Então, seja para regular a falta de um pH, a altura aqui na água que ele é baixo, ou por causa do sabor ruim da que é alto, os jejuadores têm uma técnica que é muito comum. Você espremer um pouco de limão na água. Se o pH já é alto, ajuda a controlar a questão do sabor e dribla aquele gosto da água mais salobra. Se ele é baixo e não tem problema com o sabor, o próprio limão, ele alcaliniza a água e estabiliza o pH da água e do sangue. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a gente faz. Falei, então, um dia eu estou, nesse mesmo jejum, falei para ele, eu estou num outro grupo de pastores, numa outra conferência, e o povo saiu todo mundo para almoçar junto. E eu falei, vou com vocês. A turma, não vai não, vai para o hotel que você não está comendo. Falei, gente, já não estou comendo. Vocês ainda querem me roubar o tempo de mesa, de comunhão, de testemunho. Falei, não tem chance de eu ficar, estou indo. Aí um falou assim, vai constranger a gente. Falei, o problema é seu. Eu não vou perder o que vocês vão conversar lá por causa disso. Mas aí, para tentar brincar com o assunto, falei para ele, mas fica tranquilo que hoje é dia de banquete. Ele olhou para mim e falou, mas você não está de jejum? Falei, banquete de quem jejum é água com gás com limão espremido. Falei, então hoje é banquete. A turma riu, chegamos lá, pedi o bendito limão.
Quando o garçom trouxe, ele não trouxe aquele copinho pequeno de pinga, com meio ou um limão espremido. Ele trouxe um copo desse tamanho para maior, cheio de limão. Quando eu vi o tamanho do copo, pensei, ele não entendeu o que eu pedi. É muito limão. Ele deve ter achado que eu queria uma limonada. Mas antes de reclamar, eu mesmo peguei a água e dei um golinho. Quando eu provei, eu senti que estava doce. Então deduzi que era limonada. Chamei o garçom e falei, amigão, acho que você não me entendeu. Eu queria só o sumo do limão, limão puro, e não uma limonada. Ele falou, mas isso aí não é limonada, é o limão puro. Eu falei, impossível, está doce. Quando eu falei isso, ele falou, impossível, digo eu, que vi o cara da cozinha espremer os limão tudo aí. Aí eu pensei, eu estou doido. Provei de novo, provei a segunda vez. Quando provei, falei, está doce. Aí o cara, não pode. Passou na minha frente, curioso, tomou o copo da minha mão. E falou, deixa eu provar. E quando ele provou, fez uma cara de azedo. E falou para mim, pelo amor de Deus, Subirá, não tem nada de doce aqui. Aí eu pensei, eu estou doido. Peguei o copo de novo, bebi a terceira vez. Falei, está doce. Ele tomou a segunda e fez cara de azedo de novo. Falou, não está. Todo mundo na mesa entrou no tirateima, resolveu provar, eu quase fiquei sem limão. Todo mundo fez cara de azedo. E eu demorei para lembrar por que eu estava sentindo doce. Eu finalmente me toquei e falei, é o jejum. Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural da fruta, do limão, que ninguém conseguia perceber. De tão apurado que o paladar fica. Agora, alguns dias depois, eu estou em outro almoço de pastores, aí já não lembro se era almoço ou janta, mas em outra refeição. E um deles, quando termina de comer, pega de sobremesa uma salada de fruta. Para quem o limão está doce, você imagina as outras frutas? Só que ele não sentia o que eu sentiria. E ele pega e vira uma lata de leite condensado em cima daquilo. Gente, eu quero voar no pescoço do cara, por cima da mesa, gritar com ele. Não precisa disso, a fruta já é doce. Mas primeiro eu lembro que quando eu ingeri açúcar, eu não sentia o gosto da fruta, do doce da fruta. Segundo, eu penso, não vai adiantar falar. Talvez ele precise primeiro de uma experiência como a minha, para ver que dá para aproveitar melhor a fruta. Mas enquanto eu estou pensando naquilo, eu começo a fazer o paralelo espiritual. E aí eu vou voltar na história do limão. O jejum começou a me levar a um lugar onde eu nunca havia entrado. Que era de muitas vezes estar com a palavra de Deus aberta. Estudando. E se perguntar, isso sempre foi doce desse jeito? E eu e os outros é que não estão percebendo? Nos momentos de oração e adoração, parar e dizer, peraí, isso sempre foi doce dessa maneira e a gente é que não percebia. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo está escrevendo aos cônjuges, marido e mulher, e ele fala de uma dinâmica do relacionamento que envolve a vida íntima, conjugal, intimidade física, contato sexual. E ele diz em 1 Coríntios 7,5 que um não deve privar ao outro. Privar do quê? Ele está falando de intimidade, contato físico. Basicamente ele está dizendo que nessa área o casal cristão também tem que ter avivamento. Mas outro dia um gritou, meu versículo predileto. Eu fiquei pensando, ele está falando da primeira ou da segunda parte? O que Paulo diz assim, a não ser, talvez, quando há mútuo consentimento, o casal está de acordo. E aí ele vai falar de uma pausa, naquilo que normalmente não é para ter pausa. Ele diz assim, a fim de se dedicarem à oração. O que Paulo está dizendo? Que quando o casal está vivendo o avivamento do dia a dia, não pode orar, ou que a oração não funciona. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aqui você está no padrão mediano. Mas ele diz, se você quer entrar em águas profundas, talvez você tenha que dar uma pausa no leite condensado, para resgatar o doce do açúcar da fruta. Quem está entendendo? Eu comecei nos últimos anos de uma dedicação contínua ao jejum, seja os pequenos cultos, que são repetidos de forma periódica, seja os prolongados. Eu comecei a entrar no lugar de percepção.
de fome e também de saciedade das coisas espirituais, como nunca antes. Em agosto do ano passado, eu estava na madrugada do 39º dia de um destes jejuns. Eu tive uma experiência marcante, inesquecível. Eu acordo de madrugada, com vontade de ir ao banheiro, coisa que eu não gosto quando aconteça. Depois de uma certa hora eu já vou parando de beber água, porque eu não gosto que nada atrapalhe o sono. Mas o sono do final do jejum, é só quem fez para a gente explicar. Eu ainda jejuo, faço jejuns prolongados, treinando bastante. Então a queima calórica é muito alta. E no fim parece que o corpo está no modo de defesa. Ele está lutando para salvar energia, para recuperar, né, o cansaço. E o sono é um negócio assim, maravilhoso, é pouco. Então quando eu acordo com vontade de ir no banheiro, eu penso comigo mesmo, tomara que não atrapalhe meu sono. Vou ao banheiro. Quando eu volto do banheiro, eu não estou mais preocupado se vai atrapalhar o sono. Porque eu estou tão atordoado de sono, é um sono tão profundo, que agora a minha preocupação é outra. Eu estava com 50 anos de idade. Estamos falando de um ano atrás, agora estou com 51. E eu nunca lembro de ter pensado isso na vida. Mas agora a minha preocupação é, será que existe algum risco de eu dormir andando antes de chegar na cama? Sério. Porque eu estava tão atordoado, era um sono tão profundo, que minha preocupação não é mais, vai atrapalhar o sono. Meu medo era só que eu não caia andando. E não dá para explicar como que estava o sono para eu chegar nesse ponto. Então quando eu cheguei, encostei a cabeça no travesseiro, eu pensei, 3 segundos eu apago. Eu estava feliz que não ia perder o sono. Quando eu encostei a cabeça no travesseiro, algo dentro de mim, parecia só uma autossugestão, não tinha nada extraordinário, não parecia nada místico, espiritual. Parecia só um sentimento ou um pensamento. Por que você não ora um pouco? Eu pensei, eu não quero orar. Eu quero dormir. Seja alguém misericórdia, eu não gosto de orar. Falei, criatura, 40 dias jejuando e orando de dia. À noite eu queria dormir. Mas quando eu penso eu não quero orar, eu digo, se eu não quero orar, isso não é de mim. Não pode ser uma autossugestão, porque eu quero dormir. Se não vem de mim, então automaticamente, por eliminatório, eu jogo. Será que pode estar vindo do plano espiritual? Aí eu penso, se é do plano espiritual, vamos continuar a eliminatória. Certeza que não é do diabo. Ele não é doido de me chamar para orar. Ele não faria isso. Então, se não é de mim e nem do diabo, aí por eliminatória, não por nenhum convencimento, eu me pergunto, poderia ser um convite de Deus? Mas pastor, era muito convincente? Não. Era nada convincente. Não era forte, não era espetacular, não era barulhento, não parecia ser voz de Deus. Mas aí quando eu raciocino isso, ainda que atordoado de sono, eu penso, mas se não for de Deus? Eu penso, se não for de Deus, o que eu vou perder é um deleite inferior. Mas se for Deus, e eu não atender, eu vou perder um deleite superior. Eu olho para um lado, para o outro, penso, e falei, se é para arriscar, que seja o deleite inferior. Vou orar. E aí, atordoado de sono, sem muita empolgação, eu começo a oração e já me arrependo da primeira frase. Eu não sei quem já acompanhou isso em vigília. Você vê uns irmãos orando que você fala, está dormindo, porque não está falando nada com nada. Eu estava do lado de um, ele, oh meu Deus, que o Senhor te abençoe. Eu falei, como é que é? Ele, hã? Tipo assim, nem ele sabia o que ele estava falando. Eu comecei quase que nesse nível, não estava para tanto. Mas eu comecei assim, sem empolgação, falei, Senhor, muito obrigado por mais um jejum que está terminando. Aí eu penso, o que eu estou agradecendo? Que Ele me sustentou até aqui ou que aleluia vai terminar? Tipo, como se fosse algo ruim. E eu mesmo fico com vergonha, tipo assim, puxa, parece que eu formulei tudo errado. Só que porque eu pensei no assunto do jejum, eu me lembro de algo. Minha mulher e meus 2 filhos estavam me acompanhando no jejum. E eu penso, não é comum você ter gente jejuando 40 dias, mas a família inteira. Aí eu penso, mas não foi só eles. Vários dos pastores e líderes estavam me acompanhando, era um grupo grande. E eu falo para Deus, eu nem chamei ninguém. Eu estou grato pela família principalmente me acompanhar. Mas eu comento com Deus, eu nem chamei ninguém. Quando eu falo, eu nem chamei ninguém. Dessa vez eu ouvi Deus falar.
Espírito Santo disse, quem chamou fui eu. Eu quero te dizer algo. Há um chamado vindo dos céus nesse tempo e para essa geração. Mas quando ele disse, quem chamou fui eu. Ah, meu amigo, foi como se alguém lá em cima apertasse o botão que ativa o modo glória. A glória de Deus encheu aquele quarto de uma maneira que eu não consigo te explicar. Eu nunca tinha experimentado nada igual. No dia seguinte, eu chamo minha esposa e digo, meu amor, você sabe que não há ninguém que eu ame mais do que você nessa terra. Ela, aleluia. Eu falei, mas você sabe que você sempre perdeu para Jesus. Ela falou, aleluia. Eu falei, mas ontem tu perdeu feio, mulher. Mas você ficou tão longe, tão longe. Ela já começou a rir e falou, o que aconteceu ontem? Eu falei, Deus entrou no quarto. Ela falou, para agora, nem continua a história. Chamou Israel e falou, você tem que ouvir. Eu contei para os dois o que aconteceu. Israel olha para mim e fala, pai, a Alice também tem que ouvir. Ela está jejuando junto. Liguei para ela, era a única que estava morando fora. E falei, filha, Deus entrou no meu quarto ontem. Ela, pai do céu, você viu Deus? Falei, graças a Deus que não. E ela, como graças a Deus que não? Falei, filha, não consigo te explicar como algo tão prazeroso, tão deleitoso, pode ser tão assombroso. Assustador é pouco. Não era um medo ruim, mas era um temor e uma reverência da percepção daquela grandeza, daquela majestade. Mas eu nunca senti tanto prazer na minha vida. Eu falei, filho, eu fechei meus olhos com toda a força. Eu cobri com a mão, além de fechar os olhos. Porque eu pensei, o quarto está escuro, mas ele é luz. Se ele aparecer, não adianta estar no escuro. Eu falei, eu me joguei no chão, com a cara no chão, cobrindo ainda meus olhos, com medo de ver algo. Mas eu fui tomar de um deleite. E parece que nunca antes eu cheguei tão perto de entender o Salmo 16:11. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua destra, há delícias perpétuas. Ele não fala dessa alegria como fosse um sentimento etéreo, vago, subjetivo. Ele traduz isso numa linguagem de deleites. E não existe palavra no vocabulário humano que possa explicar esse nível de deleite. Deleite. Eu chorava, eu ria, eu falava em línguas, eu ficava quieto. Tinha hora que eu pensava, só vou ficar aqui respirando, curtindo isso. E de repente, eu começo a perceber a razão pela qual, não estou dizendo que você tem que fazer o que eu tenho feito, 40 dias de jejum, mas eu começo a perceber a razão pela qual há um chamado de Deus, para que a gente entre cada vez mais forte no lugar da abstinência. Poucas coisas têm o poder de mostrar o quão impotentes são as coisas naturais para nos preencherem e nos realizarem. Quem jejua com frequência ou regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. Você olha para o dinheiro e entende que a única função dele é ser servo e não senhor. Perde a importância. O coração fica blindado contra a ofensa. É impressionante como você deixa de pensar tanto em si. Quem costuma jejuar, a gente diz que o centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do céu puxa para cima. Buscar as coisas são do alto, pensar nas coisas são de cima. Mas sabe, vou repetir, não tem a ver com mérito. Tem a ver com percepção, para que vocês compreendessem. E para mim, nos últimos anos, tem sido maravilhoso, não apenas as experiências, mas o lugar de percepção. Sabe por quê? A moeda do reino é o interesse, é a fome. E muitos de nós estamos perdendo o que é o principal para avançar num lugar mais profundo da intimidade com Deus e do sobrenatural. Pastor, moeda do reino, moeda. Jesus usou essa linguagem. No livro do Apocalipse diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te viste, colírio para ungir os seus olhos. Mas ele não está falando de você comprar com dinheiro.
Então qual é a moeda do reino? Isaías 55, verso 1, diz o seguinte: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? No reino de Deus, a moeda é a fome, é a sede, são alegorias do quê? Interesse. Vocês têm sede, venham às águas. Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento. Para quem que Deus vai dar água? Para quem valoriza a água, para quem não vai desperdiçar água, para quem vai aproveitar a água. É por isso que Jesus disse: não deis aos cães o que é santo, não lancem pérolas aos porcos. Deus está dizendo: não dê algo de valor para quem não reconhece o valor. Ele não nos mandaria fazer algo que Ele mesmo não faz. Em Êxodo 19, quando eles chegam no Sinai, depois de sair do Egito, e Deus se manifesta de forma gloriosa, o povo fica apavorado de ouvir a voz de Deus, mesmo que não viram nenhuma forma. A voz sai daquela nuvem escura, com trovões, relâmpagos, vozes, fogo, terremoto, e o povo diz para Moisés: fale Deus com você, que você conta para a gente, nós estamos com medo de morrer. Depois desse evento, Deus disse para Moisés: de hoje em diante eu falo com você e você fala para o povo. Porque o povo manda em Deus? Não. Porque Deus não entrega nada para quem não valoriza. Nosso maior problema está nas percepções de valor. Outro dia um falou para mim: pastor, o Jacó trollar o irmão dele para comprar a bênção, eu entendo, mas os céus autenticar a transação é que é a parte difícil de entender. Eu falei: como é que é? Não, os céus autenticar a compra de Jacó. Eu falei: os céus não autenticaram a compra de Jacó. Claro que sim, ele recebeu. Eu falei: mas os céus não autenticaram. O que a Bíblia diz em Gênesis, e repete na releitura de Hebreus, é que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Foi Esaú que jogou fora, não foi Jacó que comprou. Ele pode ter agido de forma carnal, escusa, mas pelo menos tinha o que o irmão não tinha: interesse por aquilo que Deus estava disponibilizando. O que está faltando para a igreja hoje em dia, meu querido, não é alimento. O que está nos faltando é fome. Porque provavelmente a gente está se enchendo de bala e docinho. A gente gasta tempo demais buscando deleite em fontes que não quer dizer que elas sejam erradas, mas elas jamais vão nos suprir. Não há nada, absolutamente nada do que Deus deu. Seja o deleite matrimonial, da vida íntima, seja o deleite do alimento, ainda que consumido com moderação, seja o ter prosperado, não existe nada que preencherá o coração do homem como aquilo que eu e você podemos ter diante de Deus. Ano passado, minha mulher me pergunta: como que está o seu balanço aos 50 anos de idade? Ela diz: eu sei que toda década cheia, seu balanço é mais profundo de vida. Ela diz: foi assim aos 30, aos 40, como é que está agora? Eu olho para ela e falei: eu estou em crise. Ela falou: qual é a crise? Eu falei: amor, durante tantos anos a gente quis tanta coisa que a gente não podia. Ela falou: é verdade. Eu falei: agora que a gente pode, eu não quero mais. Ela falou: mas isso não é maturidade? Eu falei: eu acho que é. Mas a pergunta a ser feita é: por que nós perdemos tanto tempo querendo? Por que a gente achou que precisava daquilo para ter alegria ou realização? Há um lugar em Deus que eu e você precisamos redescobrir. Mas a fome precisará ser resgatada no plano espiritual, se nós queremos descobrir saciedade também de uma forma sobrenatural. E honestamente eu não tenho conhecido nenhuma disciplina que tenha tamanho poder didático como o jejum. Eu creio que Deus vai despertar, como talvez nós nunca vimos na história da igreja, uma cultura de jejum que vai nos levar a esse lugar de percepção. Eu vim te encorajar você. É por isso que o tema da mensagem é uma pergunta, para que você avalie a própria vida. Fome de quê? O que é que está norteando a sua vida? Eu queria que a gente ficasse em pé para ter um tempo buscando a Deus juntos.
Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu não vim te acusar nem do seu passado, nem do seu presente. Eu vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Há um lugar de realização em Deus que não vai deixar a menor brecha para que nenhum de nós se desvie dele, para que nenhum de nós o troque por outra coisa qualquer. Mas de alguma forma nós vamos ter que nos expor um pouco mais nesse lugar, onde a gente pausa outras coisas que estão saciando nossa alma, para estar mais com Ele. Talvez você vai ter que pausar um pouco as redes sociais, seu consumo de Reels e TikTok e Shorts do YouTube, para dizer, eu vou ter mais tempo na palavra. Talvez você tenha que não apenas pausar o deleite da comida, mas usar o tempo em que não se alimenta, numa vida corrida de trabalho, estudo e tantas outras coisas, para conseguir ter mais tempo com Deus. Eu não sei exatamente como o Espírito Santo pode te conduzir, mas eu sinto que é um convite. Eu sinto a doçura da presença dele de uma forma muito singular aqui hoje. Eu sinto que ele quer encher o coração de muitos de nós com saudade. Quando no livro do Apocalipse ele diz, lembra-te de onde caíste. Basicamente o que ele está dizendo, eu não quero te arrastar na obrigação, mas se você lembrar que nós já tivemos algo melhor do que está agora, provavelmente você sinta falta disso, saudade disso, e queira ter isso de volta. Coloca a sua vida diante de Deus. Eu vou te pedir que por alguns minutos você não cante, não acompanhe os músicos, mesmo que eles estão ministrando. Eu quero que você ore. Ore como se não houvesse amanhã. Ore como se tudo dependesse desse tempo de oração. E depois de derramar seu coração diante de Deus, falar com Deus, ou Deus falar com você, aí você pode discernir qual é a hora de entrar na adoração, porque nós vamos, como diz o nordestino, dar um cheiro nele hoje, e nós vamos deixar essa doçura nos envolver e resgatar paixão no nosso coração. Fala com Deus. Eu pedi para você ficar em pé, mas faz isso como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Esquece quem está perto de você, mesmo marido e mulher. É o seu tempo, é você e Deus agora. Leva-me mais perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
nós te louvamos que de forma tão profunda nós somos marcados, impulsionados, exortados sim, meu Deus, com amor, mas com uma direção clara que nos leva para um nível mais profundo da tua presença em ti, Senhor. Esse é o verdadeiro acesso ao sobrenatural, Pai. Faz teu compromisso com Deus agora. Talvez de joelhos como você estava. Fique em pé nos seus lugares. Levante suas mãos. E agora sim, vamos cantar essa música desde o começo. Eis-me aqui, Senhor. Diga aí, diga. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Abraça-me, ouve o meu clamor, anseio por ti, anseio por ti. Levante suas mãos, diga, eu me rendo. Aplauda esse nome majestoso, maravilhoso, grandioso nome de Jesus Cristo. Eu sei que hoje você foi impulsionado para coisas diferentes. Quem está comigo aqui? Quem foi marcado por Deus de forma diferente hoje? Meu querido irmão, amigo, pastor Luciano Subirá, muito obrigado por nos edificar de forma tão grandiosa nessa noite. Que Deus possa abençoá-lo e te conduzir para projetos muito maiores ainda do que você já tem vivido, em nome de Jesus. Vamos honrar a vida do pastor Luciano Subirá, gente. Aplauda o Senhor pela vida desse amado irmão. Deus possa abençoá-lo muito, em nome de Jesus Cristo. Os livros do pastor Luciano estão ali no balcão, todos importam. Passa ali hoje, porque eu sei que em eventos assim ele faz condições especiais que são só para esses eventos. Então passa ali e abençoe os projetos, como você mesmo ouviu, é a maneira de você perpetuar para que projetos que ele tem feito e tem tocado tantas vidas continuem acontecendo em nome de Jesus. Amém? Eu só acho que depois desse culto você não vai nem jantar, né? Eu imagino. Tá bom, seu irmão, levanta a mão do seu irmão bem alto. Amanhã, não, antes disso, pode soltar a mão dele. Vamos soltar o Bola News. Solta lá de novo. Vamos nessa, que é meio que resumo do que a gente viveu hoje. Vamos lá. Falta o som, né? Espera aí, volta aí. Volta de novo. Isso. Olha a cara que a Isa ficou na pausa, no telão. Solta de novo com som. Isso.
boa noite e bem-vindos a mais uma edição do jornal Bola News. Confira agora 3 dicas para ficar com o shape do pastor Fábio Santos. Dica número 1: ter um treino abençoado por Jesus. Dica número 2: tomar o Whey Teston. Dica número 3: aplicar os métodos de treino da irmã Marluce. E fechamos a noite com um trava-línguas. Se o sabiá sabia subirá, ele subirá e em nome de Jesus ninguém aqui descerá. Amém? Eu sou a Isa Ramos e amanhã voltamos com mais conferência profética. Boa noite. Só que mesmo, né, gente? Meu Deus do céu. Amanhã, culto em 3 horários. Manhã, tarde e noite. Agora sim, dá a mão pro seu irmão, levanta a mão do seu irmão bem alto. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Vamos orar todos juntos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Aleluia! Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo esteja sobre ti. Vai na paz do Senhor. Nos vemos amanhã em 3 horários. Faz o seguinte: amanhã vem para a igreja e traz uma doação para a gente caminhar para o Rio Grande do Sul, porque a gente vai sair com uma carreta semana que vem. O que precisa trazer, Fabiano? Alguém me diz aqui. Alimentos e produtos de higiene pessoal. Traga alimentos e produtos de higiene pessoal. Traz amanhã nos 3 cultos, que a gente vai direcionar as doações para o Rio Grande do Sul. Deus te abençoe. Dá um abraço quem está do seu lado. Até amanhã.